E aí me pediram, o convite foi feito, para que a gente trabalhe um pouquinho sobre dor. Dor que nos acompanha, a dor que está presente no dia a dia do profissional de saúde, e a dor que está mais presente ainda no dia a dia do ser humano. Quem aqui nunca sentiu dor? Uma dor mais tranquila, uma dor suportável, ou uma dor insuportável, uma dor que é da alma, uma dor que é do espírito, uma dor que a gente não tem como medir, que a gente não tem como mensurar, mas que dói da mesma forma. E é sobre esse olhar ampliado sobre a dor, esse olhar que ele não é palpável, que ele rompe o que o academicismo nos ensina, é sobre essa forma de dor que a gente vai tratar hoje aqui, nessa tarde. Mas antes de falar diretamente sobre o tema, eu trouxe aqui a imagem de um caminho para vocês, uma estrada, e é sobre esse caminho que a gente vai refletir agora e nos imaginar enquanto seres humanos, viventes no século XXI, no ano 2015, e a gente vivencia agora o envelhecimento populacional, trazendo consigo uma maior incidência e prevalência das doenças e agravos não transmissíveis, o aumento da terceira idade em números, o surgimento da quarta idade, o surgimento de doenças como câncer, por exemplo, e as estimativas elas chegam a nos assustar, uma vez que se prevê que daqui a 10 anos a incidência do câncer, que é uma doença que potencialmente causa dor, ela vai subir em média em 20%. Foi feito um censo ano passado no Brasil que evidenciou que mais de 50% dos idosos do nosso país eles sentem alguma forma de dor. Só que esses scores, essas aferições, elas se referem a dores físicas, mas muitas são as outras dores que nos afligem e que nos incomodam. E esse caminho também nos leva a refletir um pouquinho sobre a atual conjuntura, o atual momento que vivenciamos hoje, enquanto comunidade, enquanto sociedade. Vivenciamos um mundo de regeneração que nos traz dia após dia novos desafios, novas provas, expiações para uns, situações doloridas para outros, mas que é a situação que a gente vivencia hoje. E o mundo de regeneração que bate à nossa porta, ele traz consigo o sofrimento que pode ou não estar relacionado à dor. Mas não é uma dor que o score do estudo me mostra, não é uma dor que o paciente ele vai me referir na hora que eu atendo ele, mas é uma dor que dói. E é uma dor que vem da alma. Então é sobre esse olhar sobre a dor que a gente vai conversar agora à tarde. Mas partindo ainda do que o academicismo nos mostra, do que a ciência ela refere, a gente vê que a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a uma lesão efetiva ou potencial dos tecidos, ou descrita em termos de tal lesão. Lembrando sempre que a dor é sempre subjetiva, portanto, a experiência de quem sente dor é única, não cabendo a nós julgar se está doendo muito, se dói pouco, se a dor é do paciente, ela não é minha, ela não interfere na minha prática, se quem sente a dor, quem sente na pele ou no coração não sou eu. E sobre essa experiência, a gente vai procurar aqui caracterizar um pouco de quem sente dor. Então, quem é que sente dor no mundo? Quem somos nós? Onde é que a gente se enquadra dentro desse contexto? Então, sobre dor, a gente vê que os pacientes que têm câncer, os que são portadores de neoplasias, eles são os pacientes que mais sentem dor, seguidos pelos pacientes de HIV/AIDS, com uma astenia, um déficit motor, um cansaço bem característico, os pacientes com insuficiência cardíaca e os pacientes nefropatas. Ou seja, a gente vê que, em média, 35% até 95% dos pacientes que têm câncer, eles referem ao longo da sua doença alguma forma de dor. E aí a gente vai tratar um pouco desse paciente aqui de cima, do paciente com câncer, que eu não vou perguntar aqui, mas eu tenho certeza que se eu perguntasse quem aqui já sofreu, conhece algum parente ou algum amigo que foi portador ou é portador de alguma neoplasia, a maioria do auditório ia levantar a mão. Mas quem é, pessoal, esse paciente com câncer? Quem é essa pessoa? Mais do que esse paciente. Tirando ele do leito do hospital, da consulta do ambulatório, quais são os fantasmas que rondam? O que é que incomoda? De onde vem a dor desse paciente? Dessa pessoa, desse pai de família que para de trabalhar para ficar hospitalizado, dessa mãe que não pode cuidar do seu filho porque tem que ir para o hospital, dessa criança que está perdendo a infância internada, não pode brincar, não pode ir para a escola. Então, quem é essa pessoa? Que pode bater a nossa porta, que pode ser o nosso familiar amanhã, que pode ser a gente amanhã também. E aqui a gente caracteriza um pouco mais do paciente com câncer. A gente vê que, em média, 70% desses pacientes sentem dor. Uma média de 25% dos pacientes chegam a morrer com dor severa no leito de morte, sem qualidade de morte e sem qualidade de vida.
A dor é habitualmente acompanhada por mais 3 sintomas que surgem como potenciais agravantes da sensação dolorosa. A intensidade da dor depende do tipo de tumor e pode variar, no caso das leucemias, por exemplo, de uma forma mais branda, mais superficial, acometendo em 5% só dos casos, até uma forma mais severa, como é o caso das neoplasias ósseas, cuja dor está presente em até 85% dos pacientes. Então, aqui a gente vê como a academia nos ensina e como a faculdade me ensinou aos meus mestres como é que a gente aprende dor, e caracterizando a dor sempre como uma sensação ou nociceptiva ou neuropática. Aí o paciente ele pode me apresentar-se como uma dor visceral, que é uma dor que decorre daquela lesão tissular no tecido, nos órgãos diretamente, ou então nos ossos, nos músculos ou nos ligamentos, ou então uma dor que se caracteriza como sendo neuropática, podendo ser central ou periférica, decorrente do acometimento do nervo, dos nervos periféricos, por uma lesão, por uma irritação, por uma inflamação, e que pode acometer a coluna espinhal e atingir o sistema nervoso central também. Essa é a dor que a gente aprende na faculdade. E que a gente agora vai fazer um senso crítico em cima desse ensinamento. Será mesmo que só existe essa dor? Que só a sensação dolorosa ela só decorre dessas alterações aqui de baixo? E aí André Luiz, há um tempo atrás, veio e nos ensinou uma coisa. E ele disse que o médico não pode estacionar em diagnósticos e ou em terminologias. Há que penetrar-lhe a alma e há que sondar-lhe as profundezas. Então, sobre profundezas, cada um agora se imagina enquanto um iceberg. Um iceberg que a gente vê no horizonte, ele é apenas uma parte, escondendo o seu todo por debaixo das águas, e aqui a gente consegue caracterizar o iceberg de forma realmente inteira. Isso é o que nós vemos por fora. Então, agora a gente imagina essa ponta do iceberg, isso que a gente visualiza como sendo a dor física. É aquela dor que a gente sente na pele, que a gente caracteriza, que a gente medica, que a gente dá opioide, anti-inflamatório, o paciente refere melhora, que a gente melhora a posição no leito e ele se sente melhor, que a gente muda a posição, que abre um pouquinho o cadastro do sapato, que o pé fica mais confortável. Essa é a dor física. Mas se a gente lembrar que outros contextos inserem o ser humano, estão à nossa volta, como o medo, a raiva, a tristeza, a desesperança, esses sentimentos, essas emoções, elas interferem também, pessoal, na dor que a gente sente e tendem a ampliar o nosso olhar e caracterizar de forma mais abrangente a dor que a gente sente. E aí é na hora que a gente redescobre a parte de baixo do iceberg. E aí surge a dor psíquica, a dor social e a dor espiritual. E agora, a partir de então, a gente esquece um pouco, ou então a gente só leva para a base do nosso conhecimento a dor que a gente aprendeu na faculdade, que o academicismo nos propõe, que é aquela dor física. Doutora Cicely Saunders, uma inglesa, médica, enfermeira e assistente social, que incluiu o termo de cuidados paliativos, que liderou essa revolução do fazer e do cuidado, que fundou a filosofia hospice moderna. Ela nos traz a temática da dor total, enquadrando sim o paciente que vivencia sua finitude, ou seja, o moribundo, o terminal, aquele que está perto de morrer, como sendo um paciente que potencialmente ele tem dor total. E em 64, Cicely Saunders lança publicações e convence a academia regional da sua localidade que há de penetrar-lhe, como André Luiz nos disse depois, de sondar a profundeza do paciente, de sondar, de descobrir o que é que ele sente ali na alma dele, porque a dor que ele sente ela não só é física. Aquela dor ela vem do coração, vem da alma, e se eu der opioide, não melhora 100%, pessoal. Então, o que é que eu posso fazer por aquela dor? Como redescobrir aquela dor? E aí eu imagino agora o paciente dentro da academia, mas mais do que isso, eu imagino aquela pessoa que convive comigo ao meu lado, ou até eu mesmo. E lembrando que eu tenho dor física a partir de agora, dor psíquica, dor social e dor espiritual. Esse é um olhar abrangente que nos propõe a dor total. E agora, quem é profissional de saúde aqui, faça só uma reflexão breve. Será que a gente, enquanto cuidador de saúde e promotor de saúde, a gente está ampliando o nosso horizonte nesse formato, enxergando a dor espiritual de um paciente? Ou a dor social? O que é dor social, que a gente nunca ouviu falar sobre isso? Mas sobre dor física a gente já aprendeu um pouco, caracterizando a mesma como uma sensação de mal-estar, de desconforto, que resulta em perda da qualidade de vida, mas uma observação é que ela é importante, que a doutora Saunders nos traz a reflexão, dizendo que somente quando a dor física for aliviada, outras necessidades importantes, como a psicológica, a social e a espiritual,
podem se expressar com mais objetividade, ou seja, serem mais claras à nossa frente, não ser tão difícil de caracterizar. Sobre dor psíquica, então é só o paciente psiquiátrico que tem dor psíquica, é só o depressivo que tem dor psíquica? Será? Será que a dor física ela não interfere no nosso psiquismo, surgindo como uma forma de engajamento, propiciando e aumentando até a dor física que a gente sente? Sobre dor psíquica, a gente caracteriza a mesma como sendo sentimentos presentes desde o diagnóstico até o tratamento do paciente e até a sua recuperação da doença, se traduzindo por medo, ansiedade e humor deprimido, por exemplo, que vai desde o desenrolar da doença, podendo chegar até a morte. A ansiedade surgindo como parte de um processo de adaptação que a própria doença nos convida a fazer. Dor social, que dor estranha. A gente até consegue imaginar o paciente que é depressivo, que tem uma correlação tão grande com dor somática e física, mas a dor social, a que se relaciona mesmo? Seria um sofrimento relacionado aos aspectos culturais, econômicos e laborais, ao papel da família e dos amigos, aos temas burocráticos e à perda de posição social. É a dor, pessoal, que o paciente, quando que está doente, ele sente. É a dor que, na hora que o paciente ele diz que ele é portador do vírus HIV, ele recebe olhares estranhos. Isso dói nele. Isso é a dor provocada pelo meio que ele está inserido. É a dor que o paciente que tem câncer, que quando sai na rua debilitado, que as pessoas reconhecem que ele tem câncer, ele ou é um excesso de cuidado que tem para com ele, ou é uma negligência que tem para com ele. Também isso dói no coração dele. É a dor que o pai de família, que agora tem que ficar fazendo diálise 3 vezes por semana, indo para o hospital, às vezes pegando transporte para ir para outra cidade, ele sente porque ele não consegue trabalhar. E se ele não trabalha, ele não tem dinheiro para pagar a mensalidade do colégio do filho, que tem que estudar numa escola pública, e que muitas vezes não corresponde à expectativa dele. E aí ele correlaciona a condição de educação do filho à condição de saúde dele. E ele sofre por isso. E adentrando mais as profundezas, como nos orientou André Luiz, a gente chega na dor espiritual. Dor espiritual que tem uma essência, que é uma sensação de falta de significado. Aonde essa falta de significado? Na doença, do sintoma e na própria sensação física mesmo. A ausência de significado na própria dor, que se caracteriza pela busca de sentido e significado da vida. Garantia de sentido ao sofrimento, ao sintoma e, novamente, à própria dor. De modo que a gente agora vai refletir um pouco sobre, e tentar caracterizar o que seria dor e o que é sofrimento. A gente agora consegue entender o paciente como sendo uma esfera grande, portada de uma perspectiva e de um aspecto psicológico, social, físico e espiritual, mas que essa dor ela pode se correlacionar ao sofrimento. Toda pessoa que tem dor, ela sofre necessariamente, será? Será que toda sensação dolorosa, seja ela de quaisquer daquelas 4 instâncias, elas trazem sofrimento? E aqui, isso é uma publicação inglesa que traz a seguinte reflexão para a gente. O sofrimento pode relacionar-se com a dor, mas pode superá-la e ser independente desta. Um sintoma como a dor produz sofrimento quando não pode ser aliviado, quando se associa a um significado trágico e se percebe como uma ameaça à nossa integridade. Não é o sintoma em si, mas sim o seu significado que produz o sofrimento. Na hora que a gente fala muito em integralidade e em trazer significados, em ressignificar o quadro de um paciente, a gente não vai anular e passar uma borracha em cima das queixas dele, não vai passar uma borracha em cima daquela história, mas a gente vai tomar aquela história enquanto realidade e ressignificar. E ressignificar, pessoal, nada mais é do que trazer um novo significado àquele quadro. Então, se Dona Maria ela vai chegar e dizer, doutor, dói muito, e ela não pode receber uma dose maior de opioide, porque se ela receber, altera o trato gastrointestinal dela, então como é que eu, enquanto cuidador, ou enquanto filho, enquanto pai, enquanto irmão, eu vou ressignificar aquela dor? Quais são os instrumentos que eu posso utilizar para chegar naquele momento? E o exemplo claro disso, pessoal, é a dor do parto. Quem é mãe aqui já teve um filho por parto via natural, sabe o que é dor. Mas se aquela mulher, na hora que ela refere que tem dor, ela grita, ela chora, ela está desconfortável, se ela lembrar que aquela dor que ela está sentindo agora é a porta da vida do filho dela que está chegando no mundo agora, nosso plano físico, se ela entender aquela dor como sendo o primeiro passo da existência física palpável daquele filho, será que aquela dor vai doer da mesma forma?
Será que se toda mulher que estiver em trabalho de parto, sofrendo contrações, se ela for orientada e se ela for instruída a lembrar que aquela dor ela é momentânea, que quando aquela dor sanar, ela vai ter os filhos no braço, que ela tanto sonhou, que há 9 meses ou até mais ela espera ele chegar. Será que aquela dor ela vai doer da mesma forma? Ou será que esse novo significado que eu ajudei a atribuir, isso vai interferir na construção psíquica dessa paciente, fazendo com que ela não tenha essa dor psíquica, que interfere completamente na dor física? Certo? Mas uma coisa que é primordial a gente lembrar é que não se acessa, pessoal, as instâncias do indivíduo. Vamos voltar para o iceberg. Eu não posso acessar a parte mais básica do iceberg sem conseguir trabalhar o meu todo, o topo do iceberg. Não se pode abordar, não se consegue abordar, é principal, a instância espiritual de um paciente que sofre dor física. Não se pode abordar a instância espiritual de um paciente se o meu paciente ele sente dor. E a dor que ele sente é verdadeira, apesar de ser subjetiva, porque é de cada um. Então, o passo a passo de se abordar a dor física, se acessando a dor psíquica e a dor social, para eu conseguir adentrar, para o paciente ele me entregar as diretrizes na mão de um acesso à dor espiritual, ele é necessário. Esse passo a passo, esse rapport com o paciente. Por isso que a gente fala tanto da relação do cuidador com o paciente, do médico com o paciente, do enfermeiro com o paciente, uma vez que é esse cuidador que vai estar na porta do cuidado, no setting terapêutico que a gente chama, e que é ele que vai, munido agora do conhecimento que ele tem sobre aquele paciente, conseguir abordá-lo e sondar-lhe as profundezas, de fato. Para a gente conseguir esquematizar melhor em nossa mente e voltando a enquadrar aquele paciente que agora tem instâncias físicas, psíquicas, sociais e espirituais, a gente vê que um comportamento doloroso, ele muitas vezes é diferente da própria dor. Então, o paciente, por exemplo, que ele tem fibromialgia, que ele está acostumado durante a vida inteira a sentir dor, porque ele socialmente ele sabe que todo paciente que tem fibromialgia, ele vai sentir dor. Então, ele já tem um comportamento doloroso, ele já tem faces de dor, porque a vida inteira ele foi acostumado que a doença dele é a doença que mais causa dor. Então, mesmo que ele não tenha sentindo dor, se eu chegar na porta, fulano, está sentindo dor hoje, ele pode até não estar sentindo, mas ele já vai dizer a você, está doendo, porque ele se condicionou a esse estado. Numa instância um pouco mais profunda, a gente chega no sofrimento, e agora sim a gente consegue enquadrar o sofrimento como distinto da dor. A dor, ela é sentida com o sofrimento. Mas o sofrimento, pessoal, ele transpõe a dor. Nem todo paciente que está sofrendo, de fato, ele está sentindo dor, né? Ele está sentindo aquela dor física que a academia nos ensinou. Ele sofre também por aquelas outras instâncias da dor. E o inverso também é muito verdadeiro. Tem paciente que sente dor e não sofre. Pode parecer estranho, pode parecer curioso, é muito novo. Mas essa perspectiva, e aí eu trago mais uma vez a filosofia dos cuidados paliativos e a filosofia hospice do cuidar para tentar encaixar um pouco mais desse universo. Tem paciente que quando ele é bem trabalhado, quando há uma equipe de fato que se volta ao cuidado dele e o faz de forma maestral, com malabarismo de situações, abraçando família, paciente, dor, sintoma, a dor ela vai existir, mas ela não vai traduzir-se em sofrimento para o paciente. É o paciente que fala, doutor, está doendo, mas eu estou aguentando. Esse paciente ele não sofre, pessoal, não necessariamente. Está doendo, seu fulano, mas bora pensar que essa dor pode passar amanhã, já que eu não tenho mais meios químicos, fisiológicos para tentar ajudar nesse sentido. Vamos tentar ter um pouquinho de paciência, vamos tentar esperar um pouco mais, mesmo isso sendo tão difícil, mesmo isso sendo tão complicado no nosso atual contexto. E por último, pessoal, aqui a gente encontra aquela dor que eu falei para vocês antes. A dor que seria visceral ou neuropática, e aqui a gente traduz por nocicepção, ou seja, a sensação realmente física, tecidual ou neuropática, neurológica, daquela dor. Então, vê como a gente falar de dor é tão complexo e precisa de um universo tão grande de possibilidades para que a gente possa tratar de o paciente da melhor forma. O paciente, para mim, que sou cuidador, mas o paciente que é irmão, volta naquela mesma história, que está em casa, que todo mundo convive, que todo mundo é encaminhado para cuidar e para ser tratado. E aí, tratando um pouco mais de ciência, e isso é uma das missões das AMES, quem aqui já conhece os eventos da AME, sabe que a gente preza por uma linguagem científica, uma vez que nada que a gente fala é fundamentado pelas nossas percepções simplesmente. Saúde e espiritualidade, antes de qualquer coisa, é uma linha de pesquisa, publicada por cientistas iguais a qualquer outro. Seja o cientista mais materialista possível ou mais espiritualista, a ciência que ele segue, que é a ciência acadêmica, ela é presente e ela é igual para todo mundo. Então, o que é que a ciência diz, pessoal, a respeito disso?
efeitos de aspectos religiosos e espirituais no tratamento de condições dolorosas. E aqui eu trago resultados de uma meta-análise feita pelo Dr. Mário Pérez, ex-presidente da AME São Paulo, filho do Dr. Ney Prieto Pérez, da doutora Maria Júlia, que foram grandes pioneiros, companheiros da doutora Marlene na construção das AMEs. E aí, nessa revisão, eles trazem grandes contributos, trazem 2 estudos, por exemplo. O primeiro deles é realizado com pacientes portadores de anemia falciforme. Para quem não sabe, a anemia falciforme é uma desordem hematológica no sangue, cuja as hemácias, que são as células sanguíneas, elas estão em inconformidade, e o fato delas terem mal formadas, elas cursam com uma série de quadros para o paciente. E a principal queixa de um paciente com anemia falciforme, em descontrole e desequilíbrio, é a dor. Crise álgica, como é chamado. Crise álgica ou crise torácica, uma vez que a dor que eles sentem, geralmente é na região torácica do corpo, que é uma região que demanda muito aporte sanguíneo, e o sangue que eles oferecem, que eles têm no corpo, ele é um sangue que não é tão ativo. E aí foram investigar nesses pacientes em descontrole de doença, se a filiação religiosa, seja ela pela religiosidade intrínseca ou extrínseca, ela exercia alguma influência na crise de dor do paciente. E aí a gente esclarece um pouquinho sobre o que de fato é religiosidade intrínseca e extrínseca, e caracteriza a intrínseca como sendo aquela que é mais semelhante ao que a gente entende por espiritualidade, que é um caminho que confere sentido e significado à nossa vida. A religiosidade intrínseca ela é vivenciada por mim em relação direta com o meu transcendente, seja ele Deus ou o cosmos. Já a religiosidade extrínseca, ela faz parte da ritualização que me vem a partir de uma filiação religiosa, ou seja, o fato de eu ser católico, eu frequentar a missa todo domingo ou todo sábado, isso caracteriza a minha religiosidade extrínseca. Então, é aquilo que eu me ponho a fazer por fora, que muitas vezes é confundida com a religiosidade organizacional ou não organizacional, que diz respeito também a essa minha prática. A partir do momento que eu saio de casa, que eu busco exercer a minha religião, eu a pratico de forma organizacional. Mas a partir do momento que eu vivencio essa realidade comigo, para comigo, lendo um texto em casa, sem frequentar um culto, uma seita, um centro espírita, eu vivencio a minha religiosidade não organizacional. E aí a gente lembra que a intrínseca e a não organizacional elas se assemelham mais, e aí na linguagem científica, aos indicadores de espiritualidade. Mas esse estudo aqui com os pacientes de anemia falciforme, ele foi em busca da religiosidade organizacional. Ou seja, aquele paciente que sai a casa, e aí eles fizeram uma seleção com pacientes católicos, isso foi em 2005, lá nos Estados Unidos. Uma média de 500 pacientes foram entrevistados e acompanhados por uma média de 5 meses também. E o que foi evidenciado? A frequência, por mais de uma vez por semana, ou seja, 2 vezes ou mais por semana, correlacionou-se como um indicador inversamente proporcional à quantidade de crises álgicas que aqueles pacientes tinham. Ou seja, ir à igreja mais de uma vez por semana, nesses pacientes, funcionou e foi cientificamente comprovado como diminuindo a sensação dolorosa, como sendo 2 conceitos que se correlacionavam nesse momento. Mais do que isso, essa meta-análise também trouxe para a gente a clareza de um estudo que evidenciou e que buscou pessoas que praticam meditação com a fundamentação espiritual. Aquele paciente, no caso aqui, não era uma população clínica, eram pacientes que vivenciavam sua vida corriqueira, mas que praticavam meditação e encontravam na meditação um sentido para a vida, uma oportunidade, um contexto de conexão consigo mesmo, com o outro e com o seu transcendente. E o que foi evidenciado nesses pacientes? Que os pacientes que praticavam meditação com a fundamentação espiritual, eles tinham o humor não era deprimido, o humor deprimido ele foi inversamente proporcional à quantidade de prática da meditação. A tolerância à dor ela foi 2 vezes mais tolerante, então o paciente que tinha essa prática meditativa regular e com fundamentação espiritual, ele sentia menos dor também. E a ansiedade desse paciente, que é um sintoma pessoal muito parecido, que se correlaciona muito com a sensação dolorosa, ela também foi reduzida nesse grupo aqui de populações. E aí a gente traz com isso a evidência que a meta-análise nos mostrou que ter uma filiação religiosa, e mais do que isso, desenvolver-se espiritualmente, encontrar-se com o seu eu maior, é uma condição que interfere na sensação dolorosa. De modo que a gente espera que um paciente espiritualizado, não que ele sinta menos dor física, mas que a dor que ele sente é ressignificada e na hora da consulta ele vai referir menos dor. E aí a ciência nos traz um questionamento muito grande. Já se sabe há muito tempo, pessoal, que saúde e espiritualidade são conceitos e são contributos que
são correlacionáveis. Espiritualidade é bom para a saúde, a gente sabe disso. Mas o nexo causal, o caminho que liga uma coisa à outra, ainda é meio complicado de se avaliar. De que forma o paciente que é espiritualizado ou religioso, ele tem uma saúde melhor? Esse meio caminho aqui, que a gente ainda não consegue destrinchar tanto. E aí surgem os pesquisadores que, acho que cortou um pouquinho, há uns 50 anos atrás eles trouxeram para a gente o conceito de coping religioso e espiritual ou de enfrentamento religioso e espiritual. E o que seria esse enfrentamento religioso e espiritual? A gente fala coping ainda porque enfrentamento não é a tradução literal do termo. Mas o coping espiritual ou religioso, o coping em si, o enfrentamento, são aqueles contributos internos que a pessoa ela organiza no seu psiquismo e se utiliza para enfrentar a situação. Tá, eu estou doente agora, mas se eu lembrar que eu tenho uma filha jovem, uma criança, que eu quero vivenciar a vida dela inteira, eu vou me apegar nisso, vou me fortalecer nesse sentido e eu vou seguir e vou vencer. Então, o enfrentamento que esse paciente utilizou foi a filha. E o que a gente enxerga é que o coping religioso ou espiritual ele é uma coisa muito presente. É um sentimento muito presente. Um levantamento realizado, ano retrasado, pela Sociedade Americana de Anestesiologia, evidenciou que a primeira forma de coping dos pacientes institucionalizados, hospitalizados, era a analgesia. Ou seja, quando eu sinto dor, a primeira coisa que eu faço é tomar um remédio. Vocês sabem agora qual foi o segundo tipo de coping mais prevalente nesses pacientes? O coping espiritual. Ou seja, a segunda demanda mais frequente naqueles pacientes que sentiam dor, eles referiam como sendo a busca pelo autoconhecimento, a busca pelo autocuidado, a busca pelo autoperdão, o modus como eu encontro para dentro de mim mesmo, eu encarar aquela situação e ressignificar ela para mim. Isso foi verificado em segundo lugar por esses pacientes. E uma literatura vasta ela é trazida sobre o coping religioso e espiritual. E a partir do coping espiritual que a gente vai tentar estabelecer o nexo causal entre a espiritualização e a condição dolorosa do paciente. De modo que a gente encontra em crenças e práticas espirituais aqui nesse primeiro quadrante, sendo elas públicas ou privadas, sendo elas intrínsecas ou extrínsecas, como eu falei previamente, sendo elas existenciais ou religiosas e até positivas ou negativas, uma vez que isso aqui depende do nosso olhar, que é um olhar de julgador. Isso aqui, esse aporte que a espiritualidade e a religiosidade nos trazem, eles vão influenciar e construir uma série de contributos para a gente. E aqui a gente vê quais são os contributos do enfrentamento espiritual. O que é que se espera daquele paciente que se utilizou da sua espiritualidade para lidar com essa situação estressora? O primeiro, ele constrói mais significados, como eu falei para vocês. Ele ressignifica aquela situação e aquela condição dolorosa. Segundo, é o self-efficacy, ou há uma adaptação e tolerância à dor diferenciada nesse paciente. Terceiro, acreditem, pessoal, a distração ela interfere na condição dolorosa do paciente. Isso aqui é publicação científica de alto renome nacional. O Dr. Harry D. Coney aqui estabeleceu esse diagrama de nexo causal. A distração que é a religiosidade organizacional, ou seja, é aquela senhorinha que ela está doente, mas se ela lembra que domingo ela vai para a missa e sabe que ela vai encontrar com aquelas amiguinhas, que ela vai realizar o terço, isso para ela é importante e interfere na sensação dolorosa que ela sente. Suporte social, muitas vezes, isso é uma coisa muito presente para quem é da área da saúde e conhece isso. A congregação religiosa é muito presente, dependendo de qual seja a filiação, na situação de saúde e doença do indivíduo. Suporte instrumental, que é aquele que o meu transcendente me concede. O social é aquele, família, amigos e comunidade, sendo aporte, sendo meio e sendo base daquele processo. Suporte instrumental é aquele que eu encontro na divindade. E o relaxamento, que é o que, por exemplo, uma prática meditativa nos traz. E a gente vê que tudo isso aqui é amparado pelo suporte espiritual e pelo crescimento espiritual que advém dessa minha prática, desse meu autoconhecimento. E o que a gente encontra, pessoal, que é o que nos oferece a psiconeuroimunologia, é de que essa nova conformação de personalidade, essa nova construção de significados e sentidos que partem de mim, que partem do outro ou da minha comunidade, eles interferem sim na minha saúde. E o exemplo clássico disso é na hora que a gente avalia e imagina um pouco a resposta orgânica ao estresse. E aí o estresse é aquele estresse do cotidiano, mas o estresse ele também pode ser o trabalho exacerbado, o estresse pode ser o excesso de preocupações, o excesso pode ser minha mãe que está doente e eu estou preocupado com ela e isso está me estressando e eu estou aperreado por isso. Porque esse estresse ele interfere no nosso sistema nervoso central, particularmente nos lobos frontais, no córtex pré-frontal, e ele interfere numa glândula chamada pituitária,
que trabalha sempre em conformidade com o hipotálamo, que é outro centro produtor. E esses dois centros, a nossa hipófise e a pituitária, em sua forma... em sua forma adenal ou neurológica, essas duas células, elas surgem essas duas glândulas, elas surgem como potenciais modificadores do sistema neurológico e imunitário do indivíduo, de modo que a minha exposição ao estresse, ele desencadeia uma série de efeitos colaterais no nosso organismo, que é o que se espera fisiologicamente de todo mundo que está exposto a um estresse, de modo que eu tenho, por essa cascata mesmo, uma secreção aumentada de cortisol, por exemplo, pelas nossas glândulas suprarrenais, que foram estimuladas pelo nosso sistema nervoso central. E aí esse cortisol aumentado no sangue, que todo mundo tem aqui, ele interfere no sistema nervoso, no sistema endócrino, uma vez que ele estimula uma descarga hormonal exacerbada por vezes. Ele estimula também, sobremaneira, no sistema imunitário, uma vez que ele diminui a quantidade de células imunológicas, células NK, células TCD4, por exemplo. E por um mecanismo de feedback, ele altera também, por exemplo, o fluxo sanguíneo no nosso lobo frontal, que é tão responsável pela nossa criatividade. E é sobre essa cascata que parte do sistema nervoso central e desencadeia a circulação orgânica que os cientistas têm estudado e se dedicado cada dia mais, porque o que é que eles evidenciam? Que pessoas mais espiritualizadas têm uma resposta orgânica ao estresse diferenciada também. Vários estudos, pessoal, evidenciam cada vez mais que a quantidade de cortisol no indivíduo que é espiritualizado, ela é menor do que comparada àquele indivíduo que ele não é espiritualizado. Mas, Alberto, de que modo isso aí interfere na sensação dolorosa? Bora tentar imaginar um pouquinho aqui nesse vídeo. A gente vê aqui a importância agora do sistema nervoso central. E aí vão surgir as duas glândulas bem importantes. Aqui em cima o hipotálamo, que traz para a minha hipótese importantes informações. Aqui o hipotálamo, aqui a porção anterior e aqui a porção posterior da minha hipófise, ou da pituitária. E aí vem uma comunicação entre hormônios aqui, uma comunicação endócrina, que faz com que essa pituitária ela leve a corrente sanguínea ao hormônio adenocorticotrófico, que chega até os rins, o sistema nervoso se conectando com o nosso sistema renal, e estimula aqui são os rins, aqui em cima as glândulas suprarrenais, e estimula a região cortical desse rim a produção do cortisol. De modo que a gente agora vai conseguir fechar um pouquinho essa cascata do nexo causal. Se a gente lembra que o paciente que é espiritualizado ele tem menos cortisol, se espera dele um sistema imunológico mais patente, mais potente, de modo que ele tem uma barreira maior às infecções, e ele é menos exposto ao que vem de fora. Um sistema neurológico que tem neurotransmissores agora do humor, a dopamina, a serotonina nesses pacientes é maior, de modo que isso altera sobremaneira a percepção da dor, aquela condição dolorosa que a gente falou mais à frente, determinando aumento ou redução da sensibilidade, determinando aumento ou redução da tolerância à dor. De modo que agora a gente entende um pouquinho o porquê do paciente que é espiritualizado e o porquê da gente estimular a espiritualização das pessoas para que elas sintam menos dor. De modo que dá um significado à condição sofrida, frequentemente reduz ou mesmo elimina o sofrimento associado a ela. A transcendência é provavelmente a forma mais poderosa pela qual alguém pode ter a sua integridade restaurada. E essa minha transcendência, ela pode estar ligada-se diretamente ou indiretamente à religiosidade, sim, mas ela também pode seguir por um caminho diferenciado. E para aquele paciente que pode ser super espiritualizado, ele não necessariamente... para ele é preciso ter uma vinculação religiosa. Mas, enquanto homem que somos, enquanto seguidores do Cristo, enquanto cristãos que somos, o Cristo nos deu um ensinamento muito profundo e um dia ele nos disse para lhe procurar. E ele falou: vinde a mim, vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos convidou a buscá-lo em nossas condições dolorosas, e agora, lembre-se que agora sofremos de dores físicas, psíquicas, sociais e espirituais, e temos no nosso mestre, aquele nosso maior espelho, irmão e exemplo, como sendo nosso maior cuidador, o maior médico da história. E para a gente finalizar, a gente aprendeu que o sofrimento, e nos disse o mestre, o sofrimento é uma moeda de evolução. E agora a gente reflete um pouquinho sobre o que eu comecei falando no momento da palestra, o momento de regeneração que a gente vivencia no planeta hoje. O sofrimento, ele é a moeda da evolução, e é sobre essa evolução que a gente está todo dia à prova. É a evolução que bate à nossa porta, trazendo sofrimento e dor, que nos põe à prova,
e que nos traz sofrimento. A rebeldia às leis de Deus, às verdades soberanas, ao exemplo do homem de bem que eu às vezes não quero seguir, ela gera sofrimento. Mas a dor, quando é enfrentada com resignação e fé, ela gera libertação e, por que não, a gente faz uma setinha aqui para cima. Gera evolução. Então a mensagem que eu queria passar para vocês é que a partir de agora a gente vai tentar enxergar aquele paciente que sofre, que tem dor, de uma forma mais ampliada. Vamos a partir de agora fazer um exercício de buscar naquela pessoa que está ao nosso lado novas formas de dor, novas condições que propiciam a dor. A dor física, às vezes, ela é a menor das dores, mas ela é o ponto de partida para o que está encoberto e o que está escuro, para aqueles novos fantasmas daquelas pessoas que sofrem. E trazer o significado, significar aquele momento, trazer um novo sentido para aquela vivência, caracterizar essa vivência como sendo passageira, como sendo o momento do agora. Às vezes não é, mas a gente tenta caracterizá-la de forma mais abrangente, e isso facilita o processo terapêutico. Espiritualizar o paciente, espiritualizar nós mesmos em primeiro lugar, e depois levar para o mundo essa verdade, altera a sensação dolorosa. A ciência nos mostra isso. Então, nesse momento, eu queria agradecer a vocês pela participação nesse evento, que vocês agora levem os ensinamentos da doutora Saunders para o mundo, que passem a enxergar aquela pessoa que sente dor e que sofre de forma mais ampliada, e enxergar nele, inicialmente, um espírito que vivencia hoje um momento de regeneração no planeta, que é convidado a evoluir por tantas vezes, por suas faltas, por suas dores, mas que agora a gente está no mesmo barco. E se a gente não passar pelo exercício de enxergar o outro como um irmão, esqueçam que aquela pessoa que está doente em casa, ele é seu pai, ele é sua mãe, encare ele sempre como um irmão, como sendo alguém que você vai pegar a mão e vai seguir adiante, e vai ajudar a sanar as dores. Isso muitos mestres nos ensinaram, Jesus nos ensinou, Bezerra de Menezes reiterou o que ele falou, André Luiz nos trouxe contribuições, mas esse ano é especial. E a gente lembra que pela primeira vez os eventos da AME de 2015, eles não têm a presença física da doutora Marlene, que foi sem dúvida aquela que foi o maior exemplo, nossa maior ponte com o Criador em nossa proposta e nossa missão de vida. E um recado eu queria deixar para vocês é que a gente não pode se esquecer dela. Muito obrigado por todos.